Senhor Deus, Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra, de cantar louvores ao Teu nome, de confessar os nossos pecados, de reconhecer que só somos pecadores, ó Pai, e que muitas vezes com as melhores intenções, com as melhores ações, ó Pai, com as melhores atitudes, ó Senhor Deus, pecamos no nosso coração, sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja. Mas o Senhor percebe, o Senhor conhece o nosso coração. Somos assim, Senhor Deus. E por isso carecemos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia na nossa vida, para que a Tua graça, Senhor Deus, faça com que o Teu Espírito em nós cresça e se aperfeiçoe, Senhor Deus, cada dia mais e mais nas nossas vidas, ó Pai. E assim estejamos tomando a forma e imagem de Cristo. E agora, no momento que a palavra vai ser trazida, que o Senhor fale ao nosso coração, que ela nos traga instrução, temor, amor ao Senhor, ó Pai. E cada dia mais e mais, Senhor, envolvimento, Senhor Deus, com o Teu reino, envolvimento com o Teu nome e comunhão com o Senhor. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos pregar em Mateus capítulo 13, verso de 1 a 23. Na semana passada, nós falamos de 2 Timóteo, e aí falamos dos versos 6 até o verso 8. E na preparação do sermão eu percebi que não pudesse tirar determinadas coisas aqui. Sempre a palavra de Deus sempre vai nos trazer instrução, a mais simples expressão ou frase da palavra de Deus. Mas eu entendi que era tempo de passar por uma outra fase e aproveitar esse tempo também para fazer uma ligação entre o que nós pregamos nas epístolas, com o que nós vamos pregar a partir de agora. Nós vamos começar a expor os evangelhos e iremos começar com Marcos. E hoje nós não vamos falar de Marcos, mas eu quero trazer Mateus, fazendo essa ligação com o que falamos nas últimas pregações sobre a questão do ministério pastoral e da igreja, da pregação da palavra, e nos preparar assim também para começarmos a desenvolver os evangelhos, iniciando com o evangelho de Marcos. E Mateus capítulo 13, nós vamos desenvolver esse texto do verso 1 ao verso 23 em duas pregações. A primeira parte será hoje e a segunda parte será no próximo domingo, fechando assim, esse é o meu intento, fechando assim o texto de Mateus e fazendo uma aplicação do que Paulo fala em 1 Timóteo, utilizando assim Mateus capítulo 13 como uma ponte para esses dois temas. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus capítulo 13. Hoje nós vamos tentar falar até o verso 18, e na próxima semana nós vamos dar continuidade ao verso 18, que seria o verso 18, 19, 20 e 21, fazendo um paralelo com os versos 3 a 8, que é a parábola e a sua explicação. Acompanhe a minha leitura. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se.
Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e os sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veio o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia, à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Lá em Mateus capítulo 11, verso 16 a 18, na parábola das crianças brincando na praça, nós vemos o Senhor Jesus censurando aqueles que recebem em vão a pregação do Evangelho, rejeitando assim essa mensagem, seja quando é apresentada as suas responsabilidades e reprimendas da lei, seja quando é proclamada a graça abundante oferecida indistintamente àquele que crê. Agora, nessa parábola, o foco se concentra nas pessoas que ouviram a mensagem do reino e como elas receberam essa mensagem, demonstrando mais precisamente como cada coração recebe essa mensagem e os motivos pelos quais ela não frutifica no coração de alguns. É interessante nós olharmos o contexto da parábola, e essa parábola ela está relacionada ao seu contexto. E uma das coisas que nós vamos falar nas exposições do Evangelho, inicialmente em Marcos, é que muitas vezes, e especialmente o Evangelho de Marcos, ele não foi escrito dentro de uma perspectiva cronológica. A história não é contada dentro de uma perspectiva cronológica, mas muitas vezes no livro de Marcos, uma perspectiva tópica. Tenta-se, por meio da narrativa da vida do Senhor Jesus, provar uma afirmação a respeito dele. É por isso que quando nós olhamos um texto como esse, por mais que ele seja rico em si mesmo, tirando-o do contexto em que ele se encontra, o contexto vai trazer muito mais clareza aos nossos entendimentos, aos nossos olhos, para o propósito de ser colocada essa parábola aqui, nesse momento. E aí, precisamos olhar o contexto. Veja comigo, o capítulo 13 de Mateus é precedido por um relato a respeito do ministério de Jesus, que vemos lá no capítulo 8 e no capítulo 9. Mateus registra que Jesus ensinava nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade, como nós vemos lá em Mateus capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E por causa da condição do povo, que eram como ovelhas sem pastor, ele se dirige aos seus discípulos e instrui para que roguem ao Senhor que envie pastores. Lá no capítulo 10, Mateus registra como Jesus envia os 12 para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, advertindo-os da posição e hostilidade que receberiam por causa do Evangelho. No capítulo 11,
Vemos Jesus repreendendo o povo porque rejeitaram a pregação de João Batista por causa de seu caráter de austeridade, dizendo que ele tinha demônio. Rejeitaram também a pregação de Jesus, que falava da graça de Deus para com os perdidos, dizendo que era um glutão e bêbado. E ainda neste capítulo, Jesus repreende as cidades de Corazim, Cafarnaum e Betsaida por se recusarem a se arrependerem e crer em suas palavras, apesar de verem o reino de Deus se manifestando com poder por meio de Cristo. E aí, utilizando a linguagem da parábola do semeador, parecia que Jesus tinha semeado em terra pouco profunda e que as sementes por ele lançadas não tinham sido germinadas. Ainda assim, apesar das dúvidas de João Batista lá em Mateus capítulo 11, verso 3, da descrença dos galileus em Mateus capítulo 11, verso 21 e 23, e da hostilidade dos líderes religiosos, que é marcada em Mateus capítulo 12, verso 2, 24 e 38, o reino de Deus se instala e prospera. As pessoas que fazem a vontade de Deus, que se rendem a Ele, são parte e parcelas do reino, são família de Deus. E é nesse contexto que Mateus apresenta essa parábola. O Senhor Jesus estava semeando, ou seja, pregando o evangelho do reino. E nesse momento, alguns recebiam a palavra de Deus e frutificavam. Outros recebiam inicialmente e abandonavam, e outros ainda rejeitavam-na completamente. E essa é a realidade que está sendo explicada aqui por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque alguns recebem a palavra, mas aos poucos se afastam do reino de Deus. Porque outros a rejeitam de primeira. E como que outros ainda recebem essa palavra e essa mensagem frutifica imensamente? Jesus vai mostrar os motivos pelos quais essa realidade se apresentava. Nos dias de Jesus, ele usa isso aqui de forma primorosa, o verbo semear podia ser empregado metaforicamente com o sentido de ensinar. E essa era a maneira de se falar nas sinagogas locais. A formulação e a interpretação de Jesus da parábola do semeador estão combinando muito bem com o padrão da linguagem da época. E Matthew Henry, falando dessa parábola, ele vai dizer assim: aqui está uma parábola que visa mostrar quais são as grandes dificuldades que impedem as pessoas de se beneficiarem da palavra de Deus e quantas vezes ela não alcança seu objetivo por culpa das próprias pessoas. Quando o Senhor Jesus ensinou essa parábola, os seus ouvintes podiam literalmente ver o agricultor lançando a semente nos campos mais próximos. No final de um longo e quente dia de verão, o fazendeiro ia para o campo semear o trigo, a cevada sobre o solo endurecido. Ele arava a terra para cobrir a semente, esperava que a chuva de inverno viesse germinar os grãos e com passos ritmados lançava as sementes, não se preocupando com os grãos que caíam à beira do caminho, nem aqueles que eram lançados em terra profunda, onde as pedras desapontavam. Também não se preocupava com os grãos caídos entre os espinhos que cresciam na primeira, ou seja, no primeiro momento da primavera, abafando as sementes. Para o lavrador, tudo aquilo fazia parte de seu dia de trabalho. E ele não podia impedir que os grãos caíssem em solo rochoso. Mas cedo ou mais tarde, as aves viriam e comeriam aquelas sementes. Tampouco ele podia fazer a respeito das rochas. Assim, porque aquela região era uma região bastante rochosa. E o semeador havia tentado acabar com os espinhos, arrancando as raízes, mas essas raízes teimavam em renascer. E a expectativa do lavrador estava no tempo da ceifa, quando ele iria recolher os resultados. E o lucro médio naquela época podia ser de menos de 10 por 1. E se a colheita tivesse um retorno de 30 por 1, ou de uma colheita mais favorável, que rendesse 60 por 1, seria um acontecimento excepcional, extraordinário, e muito raramente isso acontecia. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 26, verso 12, que foi isso que aconteceu com Isaac, quando diz assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava.
O semeador não estava interessado nos grãos que perdia enquanto semeava. Sua esperança estava no futuro, na colheita que ele esperava com ansiedade. Mas o que chama a nossa atenção nessa parábola é que, em vez de ter uma colheita normal, com lucro de 10 por 1, Jesus fala de um retorno de 30, 60 e 100 por 1. Uma colheita abundante, sobrepujando e muito o prejuízo com as sementes caídas ao chão. E é nesse contexto que essa parábola nos é dada. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos do verso 3, onde nós vamos começar a nossa exposição, quando diz assim: e de muitas coisas lhe falou por parábolas, eis que o semeador saiu a semear. Fica muito claro aqui para nós que o Senhor Jesus passou a ensinar aos seus discípulos e à multidão verdades do reino de Deus. O que Mateus demonstra por meio do contexto dos capítulos precedentes, como nós acabamos de ver, Marcos e Lucas resumem em um só versículo. Quando diz lá, Marcos capítulo 4, verso 1, e Lucas capítulo 8, verso 1, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Lá em Lucas capítulo 8, verso 1, tudo isso é resumido que nós falamos aqui, dos versos 8 até o verso 9, nesses textos, por um simples verso, quando ele diz assim: aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. Fica claro aqui para nós, dentro do contexto do evangelho, que o Senhor era esse semeador, e todos aqueles que pregam o evangelho também o são. O solo aqui representa o coração do homem, os homens que estavam recebendo o evangelho, e a semente é a palavra de Deus. É interessante porque o apóstolo Paulo usa essa mesma linguagem lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, para mostrar o trabalho dos pregadores do evangelho, quando ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Matthew Henry, comentando sobre este texto, estimulando os ministros do evangelho a pregarem incessantemente, apesar dos desencorajamentos, ele diz assim: quando Cristo pregou esse sermão, foi no mesmo dia em que havia pregado o sermão do capítulo anterior. Isso mostra como ele estava bem disposto em fazer o bem e realizar a obra daquele que o havia enviado. Jesus era a favor que se pregasse do começo ao fim do dia, e pelo seu exemplo, esta prática foi recomendada à sua igreja. Nós devemos semear a nossa semente pela manhã e também à tarde. E aí ele cita Eclesiastes capítulo 11, verso 6, quando diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. É como se ele estivesse dizendo assim: lança a semente, lance a semente, pregue o evangelho onde você está, não se importe com as sementes que caem no meio do caminho, que caem só, prega, como Paulo fala a Timóteo, prega a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, que nós acabamos de expor. E era isso que o Senhor Jesus estava fazendo, ele estava semeando. Essa era a sua missão, bem como a de todos os que são seus embaixadores, ou seja, em especial, ministros ordenados. De uma maneira geral, todo crente. E continuando com o que Matthew Henry diz, ele diz assim: um sermão à tarde, bem ouvido, estará longe de repor o sermão da manhã. E aí eu me lembro aqueles irmãos, ou seja, irmãos não, né? Aquelas pessoas que têm irmãos crentes, que têm conhecidos crentes. Não, pai, você já foi na igreja de manhã, já ouviu, para que de novo à noite? Um sermão à tarde bem ouvido estará longe de repor o sermão da manhã. Ele irá, na verdade, fixá-lo e segurar o prego em lugar firme. Apesar de Jesus ter sido pela manhã capciosamente contestado pelos seus inimigos,
perturbado e interrompido pelos seus amigos, ele ainda perseverou com o seu trabalho, e não verificamos ter ele encontrado tais desencorajamentos na parte final do dia. Aqueles que com coragem e zelo vencem dificuldades no nome do Senhor, vão notar que elas não tendem a voltar como eles temem. Resista-lhes e elas desaparecerão. E eu gostaria de fazer uma aplicação já com relação a isso, diante do que nós temos visto, ou que vimos em 2 Timóteo capítulo 4, com relação ao ministério pastoral, uma vez que o apóstolo Paulo ali nas epístolas pastorais foca esse ministério, foca ali como a igreja deve andar, mas fala mais especificamente do ministério pastoral, incitando Timóteo a exercer o seu ofício. E dentro desse contexto até que nós estamos vendo aqui com relação a semear, a lançar a semente, nós como igreja precisamos entender que a missão do pastor da igreja é pregar. A igreja precisa aprender a ajudar o pastor nisso, que é o seu ofício de pregador. Não podemos exigir dele coisas que não são de sua atribuição. Em Atos 6, vemos que por causa de um problema na igreja, que estava desviando seus ministros de sua função, são instituídos os diáconos para esse serviço. E lá, se vocês tiverem oportunidade, abram aí Atos 6, verso 3 e 4, quando eles convocam ali a comunidade dos discípulos e dizem assim: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A principal missão pastoral para que foi chamado o ministro é a oração e a pregação da palavra de Deus. E isso vai exigir dele muito tempo, muita dedicação e muito estudo. A igreja precisa entender que são os crentes que são chamados para outros serviços na igreja, que não o ministério da pregação. Quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, ele fala desses dons que o Senhor deu aos homens. Ele diz assim: e ele mesmo concedeu na igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e todos eles estavam relacionados ao ensino da igreja. Ele diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o ministério pastoral da igreja: pregar o evangelho, ensinar, trazer a palavra do Senhor, aconselhamento, visitação de enfermos e crentes na igreja, levando consolo, exortação mútua, serviços das mesas da igreja, serviços administrativos e toda e qualquer atividade é função dos membros da igreja. Não que o pastor não deva fazer nada disso, principalmente aconselhar e visitar e exercer misericórdia, mas que essas coisas não são atribuições exclusivas dele. A igreja é chamada para exercer essas funções. E aqui cabe uma palavra: nós crentes devemos nos dispor a desempenhar o serviço de Cristo, edificando o seu corpo, dando aos seus ministros condições de exercerem o ministério da pregação e da palavra no meio da igreja. E antes de entrarmos na parábola em si, seria bom atentarmos para o que ocorre antes da aplicação dessa parábola. Os discípulos indagam por que Jesus estava falando por meio de parábolas, no verso 10 e 11. E é importante entender que o que é dito aqui, para entendermos o propósito duplo dessa parábola. As parábolas em geral naquele tempo significavam qualquer dito sábio, importante, que seja instrutivo, e era usado de uma maneira geral em todo tipo de escola daquela época. Mas aqui nos evangelhos, geralmente significa uma semelhança ou uma comparação contínua
pela qual coisas espirituais ou divinas são descritas como uma linguagem emprestada das coisas cotidianas, para que as pessoas pudessem ver claramente, fazerem essa ligação. E é aqui que nós continuamos, quando ele diz assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas até o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós vamos perceber que a interpretação está diretamente ligada com a explicação que o Senhor Jesus Cristo dá. Ele se volta agora de forma particular para os seus discípulos e seguidores e explica o conteúdo da parábola do semeador. E nós vamos observar que o sentido imediato da parábola vai apontar para a característica que Paulo menciona lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 16: para estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? A mensagem do Evangelho, os ensinos da Sagrada Escritura podem transformar o coração do homem da mesma forma que pode endurecê-lo. E que mistérios seriam esses? Por exemplo, com a entrada de Jesus na terra, nós vimos o reino dos céus, o reino de Deus se manifesta. E a manifestação visível desse reino, por meio da Igreja de Cristo, o seu caráter heterogêneo atual e a sua futura consumação, são mistérios que estavam sendo revelados. E todas as outras coisas relacionadas à manifestação, a pessoa de Deus em Cristo, as suas consolações, o seu poder, a sua pessoa, a sua obra, encarnação, expiação, união mística de Cristo com a igreja, todas essas coisas são mistérios e não podem ser percebidos pelo raciocínio humano de forma como são, sem ajuda. Por isso Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13... disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, pelo raciocínio humano, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A não ser que o homem nasça de novo, esse tal não pode ver o reino de Deus. É isso que o Senhor Jesus diz para Nicodemos. Matthew Henry também fala a respeito desses mistérios. Ele diz assim: Jesus, ele falou muitas coisas. É provável que muito mais do que está registrado aqui, mas todas as coisas excelentes e necessárias, coisas que pertencem à nossa paz, coisas a respeito do reino dos céus, elas não eram irrelevantes, mas sim de importância eterna. Cabe a nós dar a mais sincera atenção quando Cristo tem tantas coisas a nos dizer, de modo a não perdermos nada. Jesus pregava por meio de parábolas para que assim as coisas de Deus fossem expostas de um modo claro, de um modo simples, para aqueles que eram propositadamente ignorantes, que não queriam ver, não terem desculpas. E dessa forma o Evangelho seria cheiro de vida para alguns e de morte para outros. Mais uma vez, Matthew Henry faz uma comparação interessante a respeito disso. Ele diz assim: uma parábola é como uma coluna de nuvem em fogo, voltada a um lado, trazendo escuridão para os egípcios, confundindo assim de um outro lado para os israelitas, trazendo conforto e dando direção, e assim atende ao duplo propósito. A mesma luz que dirige o olhar de alguns ofusca os olhos de outros. É por isso que ele diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos discípulos de Cristo foi concedido esse privilégio de até certo ponto discernir esses mistérios. E nós vamos perceber que isso acontece somente pela pura graça de Deus, e somente por essa graça. Matthew Henry diz que o conhecimento dos mistérios do reino dos céus é de graça, dada aos discípulos de Cristo, para se familiarizarem com esses mistérios.
O conhecimento é o primeiro presente de Deus, e é um presente que distingue. Como Provérbios vai dizer lá em capítulo 2, versos 6 e 7, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. A Escritura vai dizer que esse conhecimento é dado a todos os verdadeiros crentes que têm um conhecimento experimental dos mistérios do Evangelho. O princípio da graça no coração dos homens é o que faz com que tenham uma rápida compreensão do temor do Senhor e da fé em Cristo Jesus. E pela falta dessa bênção, diz Matthew Henry, que Nicodemos, um mestre em Israel, falava do novo nascimento, como um homem cego fala das cores. E aí nós vamos perceber que aqueles para os quais esse conhecimento não é dado, pois o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for concedido, diz assim a palavra de Deus. E quando nós olhamos para essas verdades, nós precisamos nos lembrar de que Deus não é devedor de homem algum. A graça pertence somente a Ele. Ele dá ou retém como lhe convém. Ele não é devedor de nada, nem de ninguém. E a palavra de Deus diz isso quando Paulo, lá em Romanos 11:35, diz assim: ou quem primeiro deu a Ele, para que lhe venha a ser restituído. Mas perceba que nesse verso aqui, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Perceba que nesses versos aqui, o que é enfatizado é a responsabilidade do homem e o uso que ele faz dela. Uma vez que a Escritura nos mostra que aqueles que procuram e buscam o Senhor com sinceridade de coração vão achá-lo, e existem textos variados na Escritura que vão mostrar isso, como Provérbios capítulo 8, verso 17. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Provérbios capítulo 2, versos de 3 a 5. Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a buscares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E lá em Isaías capítulo 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E aí nós percebemos, diante dessa realidade, que em questões espirituais a estagnação é impossível, porque ou uma pessoa ganha ou ela perde, ou ela progride ou ela definha, e quem tem vai receber mais ainda. O que o Senhor está dizendo com isso? Que aqueles que vão buscar o reino de Deus vão encontrá-lo de forma abundante, porque aquele que tem receberá mais ainda, com exceção no ambiente ali dos discípulos do Senhor Jesus, de Judas. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, disse que eles tinham guardado a sua palavra e que não eram do mundo. E sem dúvida a fé deles foi acompanhada de muitas fraquezas, erros e falhas, mas o primeiro passo havia sido dado. Portanto, segundo a regra espiritual, o progresso a partir daí fora assegurado, ou seja, o avanço em conhecimento, amor, santidade e alegria em todas as bênçãos do reino do céu. Porque a salvação é um manancial que se aprofunda mais e mais, pois cada bênção é uma garantia de bênçãos futuras, e ele terá abundância. E é isso que João vai dizer lá no seu primeiro capítulo, no verso 16, porque nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E diante disso nós podemos tirar algumas lições.
uma aplicação disso que nós acabamos de dizer. Nós não podemos ser negligentes quanto ao conhecimento de Deus e a sua vontade, sabedoria de Deus exposta na Escritura. E é o que temos visto em Provérbios. A responsabilidade que temos de buscar ao Senhor, de guardar as suas palavras no nosso coração, na certeza de que vamos cada dia mais crescer nessa graça, crescer nesse conhecimento. O Senhor, nas Sagradas Escrituras, diante do que nós falamos até agora, nos chama a desenvolver na fé, a crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,18, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Quando nós não crescemos na fé, podemos até estar demonstrando que não a possuímos. Não podemos continuar na imaturidade cristã, devemos avançar para a plenitude de Cristo. E quando é interessante, quando nós olhamos, eu digo isso porque é a minha perspectiva também, a gente sempre olha para o lado ruim, Poxa, olha aqui, o Senhor está chamando a minha atenção, estou sendo repreendido por Deus porque não cresço. Será que Ele não está vendo as minhas debilidades? Mas ao invés de olhar dessa forma, nós deveríamos olhar de outra forma. Independente das nossas falhas e dos nossos erros, se nós buscarmos ao Senhor, nós teremos abundante graça, nós iremos crescer. Independente das nossas falhas e dos nossos erros, eles não vão nos atrapalhar, não serão obstáculos para nós crescermos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e cada dia nos aperfeiçoarmos mais, deixando essas falhas e esses erros para trás. Na igreja de Corinto, havia alguns irmãos que apresentavam essa imaturidade na fé, essa falta de crescimento por meio dos ciúmes e contendas, atitudes imaturas que havia na igreja. E Paulo chega a questionar a identidade desses irmãos, quando lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso de 1 a 3, ele mexe com os brios ali daqueles irmãos, quando ele diz assim: eu porém não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-los, nem agora podeis, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Eu me lembro quando voltei para o Rio de Janeiro e saí daqui, passei 10 anos fora do Rio, longe da família, andando por norte, nordeste, conhecendo as igrejas lá, crescendo por meio da palavra de Deus. E quando eu voltei, eu me deparei com uma das igrejas que eu conhecia, e olhei alguns membros daquela igreja, e olhava para eles e percebia que eles não haviam crescido, mas haviam evoluído. E aí eu me perguntava: por que isso? Por que essa igreja, essas pessoas não desenvolveram, elas não cresceram nesse conhecimento que é demonstrado de forma prática? Por que aconteceu isso? Provavelmente a gente tem algumas respostas, e geralmente a gente joga essa responsabilidade na instituição, na igreja local, que também é responsável. E nós sabíamos que essa responsabilidade a igreja, as igrejas locais tinham também, porque nós vivenciamos outras igrejas, vimos outras realidades, e aquilo impactou a nossa vida. Mas não só a igreja, porque muitas vezes a igreja não é uma boa igreja, ela não anda muito bem, e apesar da nossa relação com Deus ela ser uma relação de assembleia, de comunidade,
Deus se relaciona com o seu povo comunitariamente. Isso aqui é uma relação, uma comunhão da Igreja de Cristo a o nosso relacionamento pessoal com Deus. E por que eu não cresço? Porque apesar do alimento ter de vir do púlpito, mas quando eu não tenho alimento do púlpito, eu vou me alimentar, eu vou procurar me alimentar dentro da minha própria casa, exercer a devoção a Deus de uma forma individual. Eu sei que um crente perde muito quando você tem uma igreja que não tem essa perspectiva, mas a sua responsabilidade é individual com Deus. Então não lance a responsabilidade dos outros, por mais que eles tenham. Paulo estava falando para aquela igreja: vocês são carnais, crentes carnais. Ele criou uma nova designação de crentes. Na realidade, isso aqui é uma ironia, não existe crente carnal, mas era o que eles estavam mostrando. Eles deveriam ter crescido, e o crescimento da graça de Deus, no seu conhecimento em vida, não é o conhecimento teológico pura e simplesmente, porque o conhecimento teológico, esse que vocês estão tendo aqui por meio do pastor, ele é instrumento para crescimento na vida. Isso nos é cobrado diante de Deus. Da mesma forma que um pai coloca um filho no primeiro ano, aí ele passa para o segundo, ele passa para o terceiro, ele vai crescendo ali até chegar num nível médio ou num nível superior, e que se ele não fizer esse processo, o pai vai chamar a atenção dele, porque ele está faltando com a sua responsabilidade. No Evangelho é assim também. Existem parábolas que dizem isso. A parábola dos talentos foi citada aqui, uma delas. A palavra de Deus está nos dizendo que é responsabilidade nossa o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa comunhão com o Senhor. Hebreus também repreende os seus ouvintes por causa do mesmo motivo, da falta de progresso na vida cristã. Hebreus capítulo 5, verso 12, vejam aí: pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que a palavra de Deus espera de nós? O que esse texto aqui, de uma certa forma, está nos mostrando? Nós temos uma responsabilidade de crescer na graça de Deus. Nós queremos crescer na nossa profissão, nós queremos crescer economicamente, nós queremos crescer lá, sei lá, em conhecimento nas nossas redes sociais, sei lá, você que trabalha com isso, mas nós não queremos crescer na graça de Deus. Não é assim. E essa regra é demonstrada aqui no verso 12: ao que tem se lhe dará e terá em abundância. É aquela mesma que Jesus apresenta também em uma de suas outras parábolas, a parábola dos talentos. Mateus 25, 14 e 15: pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e assim partiu. E aqui nós temos nessa regra uma dupla realidade, uma promessa: aquele que tem a verdadeira graça e que usa aquilo que tem e receberá do Senhor. E aí você vê nos versos 16, 20 e 21 da mesma parábola, lá do Mateus 25, ele dizendo assim: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. E aí nos versos 20 e 21, então aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Por quê? Porque este que desenvolve e cresce na vida cristã terá abundância ainda maior.
quando nos aplicamos em conhecer ao Senhor e a viver o Evangelho em sua inteireza, o Senhor nos abençoa de tal forma que nos tornamos maduros na fé e avançamos cada dia mais a passos largos para o seu reino. Mas aqui também temos uma ameaça àqueles que não desejam a graça, que não fazem bom uso dos dons e talentos que o Senhor tem dado. Não tem raiz, não tem princípios sólidos, ou tem, mas não usam o que possuem. E a Escritura está dizendo que deles será tirado aquilo que tem, ou o que parece que tenham. Simon Kistemaker, comentando esse texto, ele diz assim: destes será subtraído até mesmo aquela familiaridade superficial com as coisas espirituais, as quais uma vez possuiu. E aí nós vemos essa semelhança em Mateus capítulo 25, verso 24, 25 e 27 a 29, que já citamos. E aí diz assim: o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E a resposta do Senhor a ele: cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que se tem, o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas até o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Somos tidos por culpados diante do Senhor, quando temos recebido de sua graça e da sua palavra abundantemente, e não procuramos amadurecer na fé, aplicando a sua vontade nas nossas vidas. Quando os nossos esforços não estão concentrados no nosso crescimento espiritual, quando não estamos ansiando ter a imagem do Filho em nós somos considerados devedores com relação ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado, e estamos recebendo em vão a graça de Deus. E essa é uma das muitas orações que faço aqui quando nós vamos expor a palavra de Deus, porque eu sei que isso acontece comigo. Peço ao Senhor que não seja em vão as pregações, os ensinos, tudo aquilo que nós temos aprendido na nossa vida, porque essa é uma tendência natural nossa, não levar em consideração essas coisas. E é somente a graça de Deus que vai fazer com que essas coisas entrem no nosso coração e mudem a nossa vida. Veja o que nós estudamos hoje de manhã: a depravação total do homem. O homem, depois da queda e antes da sua conversão, a situação dele de deprimência espiritual, de afastamento completo de Deus. E quando nós somos alcançados pela graça de Deus, esse estado muda, mas essas coisas ainda permanecem. Não somos escravos do pecado, mas como o apóstolo Paulo nos diz, estamos carregando um corpo morto. Já carregou um corpo morto? E algumas simulações de combate, a gente tinha que puxar os nossos companheiros, porque estavam feridos. E às vezes a pessoa ainda fazia o corpo mole, né? Que aí ficava assim, difícil. Paulo diz que essa é a nossa situação. Sabendo dessa situação, sabendo que contamos com a graça de Deus, aonde nós devemos nos agarrar? A Escritura está dizendo que, por um lado, o nosso coração pende para o pecado, mas o Senhor nos dá abundantemente a sua graça quando o buscamos.
Voltando ao contexto aqui do Senhor Jesus, os fariseus nos tempos de Jesus se tornaram intencionalmente ignorantes, cerraram seus olhos à clara luz do Evangelho, fecharam seus ouvidos às pregações mais óbvias de Cristo, e assim foram agora deixados no escuro. Eu me lembro que muitas das minhas orações eram assim: Senhor, eu sou estúpido, age no meu coração para que eu não faça isso, para que eu não ande dessa forma, para que eu não deseje, e faz de um jeito que não tenha como eu não perceber essas coisas na minha vida como destruição. Porque além de Deus ter de fazer isso, Ele tem de fazer de uma forma que fique claro para nós a nossa condição. Por quê? Porque nós somos assim. Aqueles fariseus fecharam seus ouvidos às pregações mais óbvias de Cristo. A obstinação deles e de todos aqueles que desprezam a clara vontade de Deus não fica impune. E ao verem a pessoa de Cristo, eles não viam a sua glória, não viam diferença entre ele e outro homem qualquer. Presenciaram seus milagres, ouviram suas pregações, e eles não viam, não ouviam com qualquer preocupação ou dedicação. Eles não compreendiam nem a Cristo, nem os seus milagres. E semelhantemente a esses, existem muitos que veem a luz do Evangelho, ouvem o som do Evangelho, mas nunca permitem que o Evangelho alcance seus corações, nem abrem um coração para ele. É como se Jesus dissesse a esses: as minhas parábolas provocam uma ofuscação ainda mais profunda, e esse é o castigo que tais pessoas merecem e recebem. E assim elas têm atraído para si mesmo castigo, porque ouvem de mau grado, fecham os seus ouvidos e não querem ver. Como diz o verso 15: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Veja aí que há uma dupla ação, né? A ação de Deus como juízo e o desejo do coração deles. E essa mesma outra face é apresentada na ação graciosa de Deus e o desejo do coração do homem em seguir o caminho do Senhor. E aí nós vamos perceber pela Escritura: o castigo para o desprezo à palavra é ser desprezado pelo Senhor dela, vivendo na mais profunda escuridão. Os fariseus, os escribas invejosos e seus seguidores anestesiaram o coração, taparam os ouvidos e fecharam os olhos para as obras e palavras do Senhor. E muitas vezes, por mais que você não seja um hipócrita como esses homens, anestesiamos o nosso coração, fechamos os nossos ouvidos e os nossos olhos para a palavra de Deus. E porque fizeram isso, o resultado será como está expresso no verso 14: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Matthew Henry, ele diz assim: é justo da parte de Deus retirar a luz daqueles que cerram seus olhos a ela, e aqueles que preferem ser ignorantes que sejam. Ao lidar dessa maneira com eles, o Senhor aumenta a sua graça para com os seus discípulos, distinguindo-os. Deus é abundantemente misericordioso e não irá desprezar os nossos esforços para crescer na sua graça que nos está sendo concedida.
Provérbios capítulo 1, verso 23 vai dizer assim: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Deus não despreza a nossa oração, Deus não despreza o desejo do nosso coração de crescer na graça dele. E isso ocorre com todos aqueles que buscam a face de Deus, que amam a palavra pregada, que querem viver suas vidas de conformidade que têm recebido da palavra de Deus. E a promessa de Deus é que todos aqueles que o procuram vão achá-lo. E citando mais uma vez Provérbios, capítulo 8, verso 17, ele vai dizer assim: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. E as parábolas tinham esse propósito: aproximar os que estavam perto e distanciar aqueles que se colocavam distante do Evangelho. Eu quero dizer para você, as minhas últimas palavras: são abençoados aqueles que ouvem a palavra de Deus com um propósito de atender a voz de Deus nas Escrituras, com o propósito de serem obedientes àquilo que está sendo trazido a nós pela palavra da cruz, e serão abundantemente, copiosamente galardoados, recompensados. Por isso que lá em Isaías capítulo 55, a graça de Deus está sendo dada ali, sendo apresentada por meio daquelas palavras. E lá no verso 6 ou 7, se eu não me engano, ele vai dizer assim: devemos procurar ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui nós temos a explicação da parábola, e nós vamos perceber que para aqueles que são filhos, Ele dá porção dobrada do seu espírito. Ele alimenta, Ele cuida, Ele vai cumprir todas as promessas feitas aos patriarcas a respeito de nós, porque, como diz a Escritura, aquele que começou boa obra em nós há de completá-la no dia de Cristo Jesus. E isso Ele fará por meio da palavra, por meio do ministério da sua igreja nesse mundo. Vamos orar, vamos abaixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que nós ouvimos, e guardar o nosso coração com essas coisas, e clamar pela graça de Deus em nossas vidas, ó Pai. Porque o que mais necessitamos nesse mundo é viver, ó Pai, em meio ao pecado, de forma justa e piedosa, de tal forma, Senhor Deus, que não sejamos contaminados em nossa alma pelo pecado, mas que estejamos, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, nos purificando, Senhor, por meio da Tua palavra em Cristo Jesus. Fica, Senhor, com o Teu povo, nos dá do Teu alimento, Senhor Deus, e que tudo que foi dito aqui, Senhor Deus, nesse dia de hoje, possa ser guardado nos nossos corações, e que na próxima semana, Senhor Deus, mais uma vez, estejamos aqui para mais uma vez sermos, ó Senhor Deus, bombardeados pela Tua palavra em nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.